Olá, eu estou aqui hoje entrevistando a Carol Pérez, estudante de jornalismo de 18 anos, que, sendo dona de muitas paixões como a música, acabou se descobrindo apaixonada também pela leitura. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Carol, me explica um pouco como foi esse processo da música te ajudar a se apaixonar pela leitura. Então, é, eu sempre gostei muito de ouvir música e desde que eu era muito pequenininha eu sempre escutava e quando eu fui crescendo eu comecei a me interessar cada vez mais pelos artistas que eu ouvia e nisso eu fui fã de várias bandas e teve uma em específico que foi o que me motivou a começar a ler mais, que foi One Direction. Eu gostava muito das músicas deles e aí eu comecei a ler fanfics que contavam histórias relacionadas ao One Direction, imaginavam eles como protagonistas de algumas histórias. E depois disso eu comecei a ler outros livros que me lembravam One Direction, e foi basicamente assim. E qual gênero mais te interessa em relação à leitura? Eu comecei lendo bastante romance, principalmente por causa do One Direction, como eu citei, que eram histórias que tinham um dos membros como personagem principal, e histórias bonitinhas de romance. E eu comecei lendo bastante romance, que até hoje é um dos meus gêneros favoritos. Mas eu também gosto muito de ler suspense, eu acho muito interessante. E eu gosto muito de histórias distópicas, sabe? E ainda mais quando tem distopia e romance junto, é ainda melhor. E como você diria que é a sensação de estar imergida em uma leitura? É difícil explicar porque são muitas sensações. Depende muito também do livro que você está lendo, né? Tipo, eu gosto muito de ler romances. Quando eu leio romances, dá uma sensação que, tipo, você vê algo bonitinho e você fica feliz. Aí, às vezes, você fica emocionada com alguma declaração, algo assim. Mas tem livros que também são muito tristes, então você chora e fica angustiado. Tem livros de suspense que deixam você tenso. São muitas sensações e às vezes são várias no mesmo livro, e eu acho isso maravilhoso. Uhum. Como conversamos mais cedo, a descoberta da sua paixão pela leitura te direcionou a uma paixão pela escrita também. Então, me conta um pouco mais sobre esse processo. Como eu falei antes, né, eu gostava de ler as fanfics, e depois de um tempo lendo, eu comecei a ter algumas ideias e eu ficava pensando como é que seria se eu escrevesse uma história que tem um personagem tal numa situação tal. Aí eu começava a escrever porque eu tinha essas ideias e eu gostaria de saber como seria. E aí nisso eu percebi que eu me divertia muito escrevendo essas histórias, que é muito divertido imaginar os personagens em tais situações e inventar diálogos. E é assim, eu gosto muito, me deixa muito feliz. Uhum. E entre histórias, crônicas, contos e poemas, o que você mais gosta de escrever? Eu gosto muito de escrever contos. Eu gosto muito de contos de terror, especificamente, eu acho muito legal. Mas eu também já escrevi histórias de romance, romance meio comédia, essas coisas. Já escrevi suspense também. E eu já escrevi alguns poemas, mas menos do que contos, sabe? Eu escrevo mais contos mesmo. Uhum. Bom, e a minha última pergunta é, então, se você pudesse ser alguma personagem de algum livro, que personagem você seria? Eu acho que a personagem que eu gostaria de ser, pensando agora, tipo, a que me veio primeiro na cabeça, é a Katniss dos Jogos Vorazes, porque eu acho ela muito forte e ela, tipo, ela, apesar de todos os problemas, ela continua fiel às suas ideias, às suas convicções. E eu gosto muito dela, eu acho ela admirável por causa disso, também porque ela faz de tudo por quem ela ama e eu acho isso muito legal. Entendi. Obrigada, Carol, pela sua entrevista e obrigada a todo mundo que nos assistiu até agora.